Página 80. 1. Guilherme cultiva uvas e a cada colheita separa algumas caixas da fruta para doação. As caixas têm as seguintes medidas: 50 centímetros, 30 centímetros e 15 centímetros. Observe abaixo a representação de uma dessas caixas e escreva as medidas que correspondem ao comprimento, à largura e à altura. Então, aqui vocês têm que colocar a altura, o comprimento e a largura. Observando o desenho, o comprimento é a medida maior, a largura é a medida intermediária e a altura é a medida menor. O que você acha da atitude de Guilherme de separar uma parte das uvas que cultiva para doação? Converse sobre essa atitude com os colegas e o professor. Essa vocês podem apenas escrever. 2. Observe as figuras abaixo. Imagine que os quadradinhos da figura B são peças de um tabuleiro e que você pode manipulá-los. Que alteração você faria para que as figuras A e B fossem simétricas em relação ao eixo desenhado entre elas? Converse com os colegas e o professor. Então, nós já vimos anteriormente que para as figuras serem simétricas com relação ao eixo, elas precisam ter, além da mesma quantidade de quadradinhos, serem idênticas, precisam também que elas tenham a mesma distância do eixo. Então, observando a figura B, nós conseguimos ver que a distância dessa figura para a linha vermelha é de 2 quadradinhos. E a da figura A distância entre ela para a linha vermelha é de 1 quadradinho. Então, o que precisa ser feito é diminuir a distância da figura B para a linha vermelha em 1 quadrado. Página 81. 3. Na aula de arte, os alunos montaram modelos de pirâmides e recortaram pedaços de papel triangulares para cobrir as partes desses modelos que lembram triângulos. Veja abaixo os modelos que cada um montou. Montei um modelo de pirâmide de base triangular. Montei um modelo de pirâmide de base hexagonal. Montei um modelo de pirâmide de base pentagonal. Miguel precisa recortar quantos pedaços de papel triangulares para cobrir seu modelo de pirâmide? Então, a gente lê que o Miguel fez um modelo de pirâmide com base triangular. Então, quantos pedaços de triângulos eles precisam recortar para que ele consiga cobrir essa pirâmide? Então, na pirâmide do Miguel, ele vai precisar de 4 pedaços. Por quê? Porque tem os 3 lados mais a base. José recortou 5 pedaços de papel triangulares. Ele conseguirá cobrir todas as partes que lembram triângulos do seu modelo de pirâmide? Por quê? Então, o José construiu um modelo de pirâmide de base hexagonal, ou seja, as faces dele, as laterais, eles são em formato de triângulo, só que a base é um hexágono, então para a base ele não vai conseguir cobrir com um pedaço de triângulo. Por ser um triângulo, por ser uma pirâmide de base hexagonal, quantas faces laterais ela tem? Ela tem 6 faces. E se ele recortou 5 pedaços de triângulo, então não será suficiente para que ele cubra toda a sua pirâmide. C. Rafael recortou 10 pedaços de papel triangulares. Com esses pedaços, ele conseguirá cobrir as partes que lembram triângulos de quantos modelos de pirâmides iguais ao que escolheu? Então, a pirâmide do Rafael é de base pentagonal, ou seja, abaixo dela ela tem um formato de 5 lados e ela também tem 5 faces laterais. Se ele recortou 10 pedaços de triângulo, então ele vai conseguir cobrir 2 modelos de pirâmides iguais a esses e não vai sobrar nenhum pedaço de papel. D. O que as pirâmides que os meninos escolheram para montar têm de parecido e de diferente? Então, pensem na base delas e nas faces laterais. O que é parecido e o que é diferente? Português, página 95, substantivo coletivo. Na feira, no campo ou no supermercado, podemos ver alimentos reunidos. Observe: cacho de uvas, pencas de bananas, réstias de alho. Veja também alguns animais em conjunto. Ovelhas reunidas se chama rebanho. Lobos reunidos se chama alcateia. Página 96. 1. Veja. Uma estrela, muitas estrelas, constelação. Um peixe, muitos peixes, um cardume.
uma pessoa, muitas pessoas, uma multidão. Da esquerda para a direita, o que mudou nas imagens e nos substantivos? Então, mudou que as imagens da esquerda estão no singular. Representa apenas uma unidade de cada uma daquelas coisas, uma estrela, um peixe, uma pessoa. E as figuras da direita estão no plural, representam mais de uma unidade daqueles desenhos, mais de uma estrela, mais de um peixe, mais de uma pessoa. Observe que os substantivos constelação, cardume e multidão nomeiam conjuntos de seres ou elementos da mesma espécie. 2. Complete o quadro com a conclusão e exemplos de substantivos coletivos. Podemos usar apenas uma para dar nome a um conjunto de seres. Exemplos: bando, ave, elenco, ator. Então, podemos usar apenas uma o quê? Uma palavra. Substantivos que nomeiam conjuntos de seres ou coisas da mesma espécie são chamados de coletivos. Página 97, exercício 1. Para chegar à saída do zoológico, você deve percorrer o caminho em que aparecem apenas substantivos compostos, ou seja, aqueles substantivos que são formados por duas palavras e que têm um hífen no meio. Observe as palavras de cada caminho, circule os substantivos compostos que você encontrar e escolha a rota correta. 2. No quadro de palavras estão misturados substantivos primitivos e derivados. Escreva cada substantivo na coluna correspondente. Então, primitivo são aqueles substantivos que vão dar origem a outros. Então, por exemplo, barba. Barba é um substantivo primitivo. Qual que é o derivado de barba que tem nesse retângulo? Barbeiro. E assim vocês farão com todas essas palavras. Água, filhote, cabeça, trovoada, dentadura, filho, dente, barbeiro, cabeçote, pedra, aguaceiro, trovão e pedregulho. Só lembrando que essas palavras estão embaralhadas aí neste quadro, então vocês precisam colocar certinho uma em frente da outra. Barba, barbeiro, água, aguaceiro. Segue no próximo slide alguns exemplos de substantivos coletivos.